Damn Reincarnation. Capítulo 49. Leões Negros. 2. O atual patriarca da família principal dos Lionheart tinha 2 irmãos mais novos. A relação entre os 3 irmãos era calma, e o filho mais velho, Gilead, havia ascendido à posição de patriarca, sem ter que derramar uma única gota de sangue. Além da simples priorização pelo primogênito, as habilidades de Gilead naquela época eram superiores às de seus irmãos. E os 2 irmãos mais novos de Gilead não tinham muito interesse na posição de patriarca. O segundo filho, Guilford Lionheart, cujas habilidades eram insuficientes em comparação com seu irmão mais velho e mais novo, desistiu da posição do patriarca em uma idade precoce e procurou sua própria felicidade. Pelo que Eugene conseguia se lembrar, Guilford Lionheart era um homem de meia-idade com uma barriga ligeiramente saliente, embora não tanto quanto a de Gerard. De acordo com os rumores, ele brincava bastante quando era jovem, mas, embora eles não tivessem se conhecido muito bem, Guilford não parecia uma pessoa tão ruim para Eugene. Guilford deixou a propriedade principal no início deste ano e estabeleceu sua própria casa em uma propriedade rural isolada e pacífica. Ao contrário de Gilead e Guilford, Dion Lionheart nunca se casou, nem desejava se casar. Eugene havia perguntado pessoalmente a Dion sobre suas razões para isso alguns anos atrás. Casamento? Claro, é uma coisa admirável e bonita. No entanto, se eu quisesse me casar e ter filhos, teria que me separar da família principal antes que qualquer um dos meus filhos completasse 5 anos. Eu odiaria ter que fazer isso. E com minha personalidade, não acho que seria um ótimo pai. Dion tinha uma personalidade de espírito livre. Ele estava sempre rindo junto aos cavaleiros que serviam a família principal, e sua atitude em relação aos servos nunca era arrogante. Ele mostrou uma paixão por ensinar Ciel e Cian, e até reduziu seu tempo livre para instruir os cavaleiros. Dion era muito gentil com Eugene em particular. Durante os 4 anos que Eugene passou na propriedade principal, Dion instruiu pessoalmente Eugene ao lado de Gilead. Pelo menos enquanto Eugene estava na propriedade principal, ele nunca foi discriminado apenas porque era um filho adotivo de um ramo colateral. Na visão de Eugene, Dion era um indivíduo único por causa de tudo isso. Suas habilidades marciais também eram excelentes. Até o patriarca Gilead mostrou respeito pelas habilidades de Dion. No entanto, ao contrário de Gilead, que não conseguiu se concentrar em seu treinamento depois de se tornar o patriarca, Dion se dedicou ao seu treinamento enquanto vagava pelo continente. Devido a isso, atualmente, a habilidade de Dion havia superado a de Gilead. Dito isto, Dion nunca pensou em se rebelar contra Gilead. Dion nunca se desviaria de seu papel como o irmão mais novo do patriarca. Há um ano, houve um período em que Dion esteve afastado da propriedade principal por vários meses. Quando voltou, o coração de leão, o símbolo pessoal do clã Lionheart, que Dion também usava no peito esquerdo de suas vestes formais, estava ligeiramente diferente. Ele se transformou em um símbolo de um leão preto com suas presas desenhadas e garras expostas. Isso mostrou que Dion havia se tornado um membro formal dos Cavaleiros Leão Negro, os guardiões do clã Lionheart. Na verdade, isso não era nada incomum. Contanto que você tivesse habilidades excepcionais e lealdade comprovada ao clã, qualquer pessoa do clã Lionheart poderia se inscrever para se juntar aos Cavaleiros Leão Negro. Os Cavaleiros Leão Negro eram mais fortes e tinham uma vantagem mais afiada do que os Cavaleiros Leão Branco, que consistiam nos cavaleiros que serviam à família principal. Embora esta seja a primeira vez que os vejo pessoalmente. Estava se aproximando do meio-dia, a hora marcada para a chegada deles. Eugene estava sentindo uma leve empolgação enquanto verificava a hora. Embora tenha vivido na propriedade principal por 4 anos, nunca tinha visto sequer um membro dos Cavaleiros Leão Negro durante todo esse tempo. Os Cavaleiros Leão Branco, que pertenciam à linha direta dos Lionheart, juraram lealdade apenas à família principal. No entanto, os Cavaleiros Leão Negro não haviam feito um juramento à família principal. Em vez disso, sua lealdade havia sido jurada ao nome Lionheart como um todo. A força orientadora por trás dos Cavaleiros Leão Negro era o Conselho de Anciãos, o grupo formado pelos gigantes que deixaram seus nomes de peso na história do clã Lionheart,
independentemente de serem da linhagem direta ou das linhagens colaterais. Mesmo o atual patriarca, Gilead, não estava em pé de igualdade com os anciãos do conselho. Ainda não é a hora, pensou Eugene impaciente. Ele não podia deixar de se interessar pelos Cavaleiros Leão Negro. Ele passou 4 anos na propriedade principal. Gilead era forte, e Dion também. Ambos eram fortes o suficiente para serem reconhecidos por sua força, não importa onde no continente eles tivessem sido colocados. Os Cavaleiros Leão Branco da família principal também eram fortes. Mesmo entre as numerosas ordens de cavaleiros que existiam neste continente, eles eram um dos poucos mais fortes. Mesmo quando os atuais Cavaleiros Leão Branco foram comparados às ordens de cavaleiros do Império Kiel, embora se possa dizer que faltam números, não se pode dizer que falta qualidade. Mas só isso não era suficiente. Vermouth foi a pessoa mais forte de toda a história da humanidade. Foi por isso que ele foi chamado de herói, e por isso liderou a força de subjugação que procurou matar todos os reis demônios. Nem os elfos, que tinham vida longa, nem os dragões, que eram chamados de mestres da magia, foram capazes de matar um rei demônio. No entanto, Vermouth foi capaz de matar 3 dos reis demônios. Eugene estava profundamente ciente desse fato. Moron, Anise, Siena e Hamel, todos eles eram fortes. No entanto, se não fosse por Vermouth, seria impossível para eles matar um rei demônio. Vermouth, que Hamel tinha visto e acompanhado, e que residia nas memórias de Eugene, era tão forte que nem parecia humano. É por isso que ainda não é suficiente. Eugene se levantou com um estalo decepcionado da língua. Embora Gilead e Dion fossem fortes, assim como os Cavaleiros Leão Branco, não era suficiente para eles realmente reivindicarem ser os sucessores de Vermouth. Já que era esse o caso, e os Cavaleiros Leão Negro? Sem distinguir entre os ramos principais e colaterais, aceitando os membros do clã mais excepcionais e leais que levavam o nome de Lionheart, quão forte seria essa ordem de cavaleiros? E o conselho que apoiava os Cavaleiros Leão Negro? Quão fortes eles eram? Aqueles velhotes que recuaram para os fundos não pode ser apenas para dar espaço para os outros, certo? Gilead não gostava das tradições da linhagem direta. Claro, havia a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, mas outras tradições destinadas a suprimir absolutamente as linhas colaterais também existiam. No entanto, a força do patriarca por si só não era suficiente para mudar essas tradições que foram transmitidas por mais de 300 anos. Tanto o Conselho, quanto os Cavaleiros Leão Negro, faziam parte dos guardiões dos mandamentos da família, que sustentavam as regras do clã Lionheart acima de tudo. Como guardiões, eles eram obrigados a ter a força necessária para cumprir seus deveres. Eugene não pretendia que tudo isso acontecesse, mas estava animado para finalmente se envolver com os Cavaleiros Leão Negro. Uma gigantesca carruagem aérea com um esplendor magnífico pousou em frente à Torre Mágica Vermelha. Eles com certeza estão esbanjando bem, Melkith zombou. Ela não gostou de ser colocada em tal posição, especialmente quando a outra parte nem era um personagem de alto escalão de Aroth. Se não fosse pelo bem de Winnet, Melkith não estaria ali, esperando respeitosamente para receber esses convidados. Eugene a lembrou. Você não disse que respeita Sir Vermouth, o ancestral do clã Lionheart? Garoto, não me interprete mal. Melkith o corrigiu. Aquele que eu respeito é o grande Vermouth, não o fundador do clã Lionheart. Bem, eles não são praticamente a mesma coisa? É diferente. Eu realmente não gosto do clã Lionheart. Não gosto de como sua família principal suprime suas linhas colaterais, nem como seu conselho e seus Cavaleiros Leão Negro agem de maneira tão secreta. Mas por enquanto você deve esconder tal atitude, Lovelian lembrou a Melkith. Ao contrário de Melkith, a expressão de Lovelian era calma. Enquanto olhava para a carruagem desembarcando, ele continuou. Se você realmente quer Winnet emprestada, é melhor evitar fazer qualquer coisa que possa ofendê-los. Está mesmo me pedindo para ser toda gentil e educada? Melkith exigiu. Se alguém ouvisse você dizer isso, poderia ficar confuso ao pensar que não estou negociando com eles em pé de igualdade. Com meu tão querido e adorado manto das trevas, na verdade estou trocando-o por Winnet. Foi a vez de Eugene corrigi-la. Não é realmente uma troca.
Estamos apenas emprestando-os um ao outro. E você lembra que prometemos um dia por um ano, certo? Melkith rangeu os dentes com raiva. Mas mesmo que ela estivesse mostrando tal expressão, não estava realmente com raiva. Embora realmente estivesse com raiva naquele dia em Acrion, quando começou a gritar como um corvo, assim que voltou para a Torre Mágica Branca, enquanto se agarrava firmemente ao manto das trevas. Ela conseguiu acalmar suas emoções e pensar sobre aquilo racionalmente. Como se fosse me levar um dia. Provavelmente levará apenas algumas horas, talvez meio-dia no máximo. Melkith pensou com otimismo. Melkith confiava em sua afinidade com os espíritos. Como ela também teria o forte catalisador da Espada da Tempestade, Wyneth, com ela, não havia razão para ela não poder invocar o Rei Espírito do Vento. Isso significa que só vou emprestar o manto por alguns meses, no máximo. Consigo aguentar se for só isso, Melkith assegurou a si mesma. Em troca de ter a chance de assinar um contrato com o Rei Espírito do Vento, pelo qual Melkith ansiava desde que era jovem, ela estava emprestando o manto das trevas por apenas alguns meses. Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, não era um grande negócio? Claro, Melkith fez questão de não revelar abertamente tal alegria. Se eu desnecessariamente mostrar meus verdadeiros sentimentos, aquele garoto pode tentar mudar os termos do nosso acordo. Embora tivessem se passado apenas alguns dias desde que se conheceram, Melkith já havia descoberto que Eugene era astuto, desagradável e teimoso como um pitbull. A porta da carruagem aérea finalmente se abriu. Para uma carruagem tão espaçosa, havia apenas 5 pessoas andando nela. E a primeira pessoa a descer foi... "O que você está fazendo aqui?" Eugene exigiu. Era Ciel. "O aniversário da minha mãe está chegando", Ciel disse como explicação. Como fazia apenas alguns meses desde que se encontraram pela última vez, a aparência de Ciel não poderia ter mudado muito. No entanto, como ele a estava vendo agora em um vestido formal bem cortado, e com o cabelo amarrado de uma maneira que ele nunca a viu usar antes durante seu tempo na propriedade principal, ela se sentiu um pouco estranha para ele. Por isso vim escolher alguns presentes para ela. Também estava curiosa para ver se você estava indo bem. Ciel respondeu com uma expressão seca, que não mostrava nenhum traço de diversão. Com isso, ela estreitou os olhos e esperou a reação de Eugene. No entanto, Eugene não parecia tão surpreso ou perturbado quanto Ciel esperava. "Ah, é mesmo?" ele perguntou. E foi isso. Ciel franziu as sobrancelhas, mas em vez de continuar bloqueando a porta, ela deu um passo para o lado. Seguindo Ciel, John foi o próximo a surgir. Como da última vez que Eugene o tinha visto, o símbolo dos Cavaleiros Leão Negro estava bordado no lado esquerdo do peito de John. Assim que John viu Eugene, ele sorriu brilhantemente e acenou com a mão. "Realmente não faz tanto tempo desde que vocês dois se viram pela última vez, para sentirem alguma alegria em seu reencontro", disse o homem de meia-idade, que em seguida emergiu da carruagem, enquanto dava um tapinha no ombro de Gion. "Pode ser, mas o que posso fazer por me sentir tão feliz reencontrando Eugene assim?" Gion perguntou alegremente. "Haverá tempo suficiente para isso mais tarde, então vamos nos concentrar apenas nos negócios por enquanto", aconselhou o homem. Embora ele não soubesse quem era o homem, Eugene podia sentir que tinha habilidades excepcionais. "Mas não com uma espada. Parece que ele usa uma lança", observou Eugene. O homem não estava carregando uma arma. Mas, considerando sua postura e o modo como seus músculos se desenvolveram, Eugene podia ter certeza de que usava uma lança. Eugene continuou a observar as seguintes 2 pessoas que saíram da carruagem atrás do lanceiro. "Esse homem é um mago." Embora o clã Lionheart tivesse feito seu nome como um clã marcial, ainda tinha alguns magos. Como estavam vindo ali para verificar o empréstimo de Wyneth e o problema de Eward, era natural que incluíssem um mago em seu grupo. E atrás dele, oh meu Deus! A última a sair da carruagem foi uma mulher com a jaqueta preta do uniforme de gala sobre os ombros. Vendo como ela era a única cujo uniforme estava desabotoado e pendurado sobre os ombros, enquanto os outros usavam seus uniformes todos bem abotoados, parecia que ela tinha o posto mais alto entre eles. "Ela é forte." Mas o que Eugene notou antes de tudo isso foram as mãos da mulher. Embora estivessem encobertas por luvas de couro, devido ao longo tempo gasto treinando-as como armas,
era possível estimar a força das mãos da mulher apenas por meio de seus contornos. Então ela não usa espada ou lança, ela luta com os punhos. Faz 20 anos, a mulher falou enquanto olhava diretamente para Lovelian com um sorriso alegre. Para ser mais preciso, faz 23 anos. Lovelian a corrigiu. Já passou tanto tempo? Ah, eu ouvi a notícia. Você é o atual mestre da Torre Vermelha, certo? Quando nos encontramos pela última vez, eu já tinha dito que logo me tornaria o próximo mestre da Torre Vermelha. É verdade? Já que tanto tempo se passou, não consigo me lembrar claramente. E eu provavelmente não estava tão interessada em primeiro lugar. Tendo dito isso, a mulher se virou para olhar para Eugene. Então, você é Eugene Lionheart. Sim, senhora. Por enquanto, Eugene decidiu apenas abaixar a cabeça. Meu nome é Carmen Lionheart. Para sua referência, você pode me considerar sua tia-avó, mas não me chame assim, entendeu? Sim? Eugene respondeu hesitantemente depois de alguns momentos tentando compreender as palavras de Carmen. Ela disse que era sua tia-avó, mas isso significaria que essa mulher era tia de Gilead. Aparência realmente não é tudo. Eugene suspirou para si mesmo. Entre aqueles ali, Melkith sozinha tinha mais de 60 anos, e Lovelian era o mais próximo de sua idade. Mas mesmo assim, esses dois foram capazes de manter uma aparência incrivelmente jovem em suas respectivas idades, então não foi surpresa para Carmen parecer tão jovem. No entanto, além de sua aparência jovem, foi sua senioridade que fez com que Eugene se sentisse tão surpreso que alguém como ela tivesse vindo até aqui. O vento está aumentando, então por que não entramos e conversamos? Lovelian disse com um sorriso. Eles começaram a se dirigir para a sala de estar localizada no último andar da Torre Mágica Vermelha. No caminho para lá, Eugene conseguiu aprender um pouco mais sobre os membros dos Cavaleiros Leão Negro que chegaram ali hoje. Carmen Lionheart, como Dion, era a irmã mais nova do patriarca de uma geração anterior, e novamente, como Dion, ela não havia se casado. Depois de ficar na propriedade principal por algum tempo, ela se transferiu para os Cavaleiros Leão Negro. Atualmente, ela era a capitã da 3ª Divisão dos Cavaleiros Leão Negro. Naishon Lionheart foi o homem que deu um tapinha no ombro de Dion. Ele era um dos comandantes da 3ª Divisão liderada por Carmen, e em vez da linha direta, vinha de uma das linhas colaterais. Falgo Lionheart era um mago. Ele também pertencia à 3ª Divisão. Ele era de um ramo focado em magia, o que era raro mesmo entre as linhas colaterais, e hoje ele era o encarregado de formalizar o acordo com Melkith. Embora já tenhamos negociado o conteúdo deste acordo, permita-me confirmá-los mais uma vez. Falgo disse enquanto colocava seu cajado em cima da mesa. Este acordo envolve a Espada da Tempestade, Wyneth, que pertence à família principal dos Lionheart, e o Manto da Trevas, que pertence à Mestra da Torre Mágica Branca. Para cada dia que Wyneth for emprestada, o Manto das Trevas será emprestado por 1 ano. Embora a condição tenha sido apresentada assim, um dia não é exatamente a melhor unidade para medir isso, você não acha? Então, o que propõe? Melkith perguntou de má vontade. Falgo ofereceu. 1 quinzena por 1 hora, 1 mês por 2 horas, 1 ano por 24 horas. Como isso soa? Melkith respondeu sarcasticamente. E os minutos? Embora isso seja possível, temo que seja um pouco complicado fazê-lo, admitiu Falgo educadamente. Então, se eu pegar emprestada por 10 minutos, você ainda poderá brincar com meu manto das trevas por 1 hora. Melkith bufou exasperado. Imediatamente, ficou óbvio que tal condição não era favorável a ela. Por favor, entenda nossa posição. Falgo pediu. A Espada da Tempestade, Wyneth, é uma espada que foi usada pessoalmente por nosso ancestral, e é um dos poucos tesouros mais raros em posse do clã Lionheart. Essa é a única condição na qual você está insistindo? Melkith finalmente perguntou. Sim, já preparamos um contrato. Falgo disse com um sorriso malicioso enquanto tirava um contrato do bolso. O contrato então precisava ser revisto, não apenas por Melkith, mas também por Eugene. O que foi enfatizado em negrito era que Melkith não tinha permissão para arriscar destruir Wyneth. Se isso ocorrer, você deve pagar o preço correspondente. Não é um texto bastante vago? Melkith reclamou. Falgo explicou.
Esperamos apenas mostrar nosso desejo de que não haja incidentes. Bem, só por precaução, gostaria de saber o que aconteceria se eu destruísse Wynneth. Melkith insistiu em perguntar. Você teria que pagar com a própria vida. Quem respondeu à pergunta de Melkith foi Carmen. Em vez de sentar no assento oferecido a ela, Carmen estava sentada no parapeito da janela enquanto olhava por ela. Era impossível associar aquela aparência torta e libertina a alguém que deveria, por todos os direitos, ser a tia idosa de Gilead. Carmen continuou. A espada da tempestade, Wynneth, é um tesouro de valor inestimável. Se você realmente quer pedir emprestada, então, é claro, você deve estar preparada para arriscar sua vida. Mesmo que minha vida também tenha um valor incalculável? Melkith perguntou desafiadoramente. Embora esse possa ser o caso de Aroth, isso não se aplica ao clã Lionheart. Carmen disse com uma voz fria enquanto puxava um charuto enrolado. Depois de olhar para Carmen, olhando pela janela enquanto mastigava um charuto, Eugene balançou a cabeça. Mesmo que ela não seja mais uma adolescente. Olhando para essa malandra pretensiosa, Eugene se lembrou de Cian de alguns anos atrás. Sua gêmea, Ciel, só começou a mostrar sintomas de puberdade este ano. Mas Cian começou a mostrar os sinais de puberdade há 2 anos, quando tinha 15 anos. Cian começou a gostar de usar as roupas pretas nas quais de alguma forma colocou as mãos. E quando tentou entrar no álcool e nos cigarros roubando-os dos lacaios, foi duramente repreendido por Ancila. E o que você vai fazer se eu disser que não vou pagar com a vida? Melkith a desafiou. Agora, realmente não há necessidade de oferecer sua vida. Falgo interveio enquanto tentava manter um sorriso vacilante. Tenho fé na mestra da Torre Branca. Também tenho respeito por você como um colega mago. Eu realmente não acredito que a mestra da Torre Branca cometerá um erro tão desajeitado de destruir o catalisador enquanto tenta fazer um contrato com o espírito. Melkith bufou, ainda descontente. Falgo tentou acalmar as coisas. De qualquer forma, se Wynneth for destruída, discutiremos o assunto novamente na hora. Melkith permaneceu impassível. Mas o que você está dizendo é que ainda caberá ao clã Lionheart decidir primeiro, certo? Se não gosta, desista de pegar a Wynneth emprestada. Disse Carmen enquanto continuava a olhar pela janela, enquanto mastigava seu charuto. Apesar de tê-lo na boca por um tempo, ela ainda não o havia acendido. A verdade é que ninguém do lado Lionheart está desesperado para fazer esse acordo. Se o patriarca não tivesse pedido pessoalmente, eu nem teria vindo aqui. Se alguém ouvisse você dizer isso, pensariam que veio até aqui por minha causa. Melkith insinuou maliciosamente. Claro, eu vim aqui para o assunto realmente importante, não esse assunto trivial. Murmurando isso, Carmen tirou um relógio de bolso do colete. E pensar que ela estava carregando um relógio de bolso. Eugene segurou a risada que inconscientemente ameaçava explodir. Era a primeira vez que via alguém carregando um relógio tão pesado e desconfortável no bolso do colete. Se você vai andar por aí com um relógio de bolso, por que também está usando um relógio de pulso? Ao contrário de Eugene, que estava segurando sua vontade de responder, Melkith questionou Carmen sem qualquer hesitação. Além disso, por que você continua mastigando um charuto que nem acendeu? Marquei um horário para visitar a Torre Mágica Negra daqui 1 hora. Disse Carmen, recusando-se a responder às réplicas de Melkith. Preciso conversar com Balzac Ludbeth sobre o incidente com Eward. E depois disso, eu o acompanharei até a prisão de Aroth. Por que ir para a prisão? Perguntou Melkith. Para interrogar o mago negro atrevido que ousou ensinar magia negra ao filho mais velho do clã Lionheart. Essas palavras foram o completo oposto da resposta anterior de Gilead. Ele havia dito que permitiria que as leis de Aroth tivessem precedência no julgamento do caso de Gavid. Isso parece ser um pouco diferente do que Gilead havia decidido. Mesmo Lovelian não podia permitir que tal comportamento não fosse contestado, depois de ouvir essas palavras. Ele era um amigo de longa data de Gilead, e suas simpatias estavam com o clã Lionheart. Mas mesmo assim, Lovelian era o mestre da Torre Vermelha de Aroth. Ele não podia simplesmente ignorar quando um clã poderoso de um país estrangeiro falava sobre ignorar as leis de Aroth.
Embora o patriarca possa ter tomado sua decisão, o conselho tomou uma decisão diferente. O nome do clã Lionheart foi sujado devido ao incidente anterior. A pessoa que causou tanta sujeira e manchou nosso nome precisa ser responsabilizada. Carmen afirmou com um sorriso enquanto olhava para Lovelian. Já obtive permissão da família real e do parlamento de Aroth. Em vez de nos irritarmos por causa dessa questão, não seria muito mais limpo nos permitir interrogá-lo e puni-lo? Claro que não seria limpo. Lovelian ainda objetou. Parece que você não entendeu alguma coisa. O conselho não tem intenção de se apoiar no nome Lionheart para levar este assunto. Como o filho mais velho dos Lionheart esteve envolvido neste incidente, já concordamos em mostrar sinceridade suficiente a Aroth. Além disso, o preço da vida desse pecador não vale nada. Como Carmen havia dito tudo isso, Lovelian não podia mais levantar objeções. A pesquisa mágica exigia muito dinheiro. Por esse motivo, foram estabelecidas taxas turísticas substanciais para todas as atrações turísticas da capital do Pentágono. Além disso, em vez de ganhar dinheiro revelando e utilizando a magia que estudaram, a maioria dos magos era do tipo que se escondia e se dedicava à pesquisa. Ele não sabia quanto dinheiro o clã Lionheart deve ter pago pelo direito de interrogar e punir o criminoso. Mas o conselho deve ter pago um suborno grande o suficiente que ninguém tentou recusar. Pensando nisso, o que você vai fazer? Carmen pediu. Vai aceitar o negócio? Eu não tenho muito tempo, então responda rapidamente. Aceito, respondeu Melkith franzindo a testa, mesmo enquanto pensava. Então eles querem ir por horas em vez de dias? Isso funciona melhor para mim, já que 3 horas já devem ser suficientes. Graças a essa condição, não importa quanto tempo possa parecer, ela seria capaz de recuperar seu manto das trevas em 2 meses. Quando Melkith assinou o contrato, ela conteve a vontade de cair na gargalhada,